Olá, meus irmãos amados, meus queridos, meus amigos, minhas amigas. Nesta tarde de sexta-feira, estamos juntos mais uma vez para estudar mais um pouquinho da Palavra de Deus. Que bom, não é? Que nós podemos estarmos tranquilos, ouvindo, né? Estudando a Palavra de Deus, aprendendo mais. Isso é muito maravilhoso. Chegamos ao final desta semana, né? Sexta-feira. Graças a Deus, né? Uma semana de lutas, de trabalho, mas também uma semana de muitas vitórias. Em Cristo Jesus nós somos vitoriosos, não é? E muito bem, nós estamos aqui para estudarmos mais um pouquinho da Palavra de Deus. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a segunda frase de Jesus quando ele estava ali na cruz. Lembrando que Jesus ele foi crucificado por volta das 9 horas, ali a terceira hora do dia, e ele ficou até aproximadamente às 15 horas quando ele faleceu. E nesse período Jesus ele pronunciou 7 frases, né? Nós chamamos das 7 últimas palavras de Jesus antes da sua morte. E meus amados, como nós vimos na semana passada, na sexta-feira passada, né, a primeira frase mencionada por Jesus em meio àquela multidão furiosa, aquela multidão, né, que estava ali influenciadas pelos sacerdotes, pelos líderes religiosos, anciãos, escribas, fariseus. Eles estavam ali, na verdade, possuídos por demônios, porque Satanás, o chefe dos demônios, havia concentrado ali aquele momento, aquele dia, todos os demônios com uma única finalidade: tentar a sua última tentativa de fazer com que Jesus pudesse desistir, né, da cruz, desistir de morrer pela raça humana, de salvar a humanidade, e assim nós estaríamos todos perdidos. Jesus poderia descer da cruz, né, ele era Deus, e ele poderia então naquele momento voltar para o céu, né, de onde ele veio, né, e nós estaríamos perdidos, infelizmente. Essa era a tentativa de Satanás. E ali Jesus, ele olha para aquela multidão perturbada, furiosa, gritando e dizendo: não és o Cristo, não és o Salvador, não é o Cristo milagreiro que operou tantos milagres, agora está aí nesta cruz, né? Agora está aí pregado nesta cruz como um ladrão, como um malfeitor. E os líderes religiosos, aqueles que diziam ser os conhecedores das profecias, aqueles que diziam ser os estudantes da palavra de Deus, estavam ali influenciando aquela multidão a escarnecer, influenciando aquela multidão a debochar de Jesus. E eles mesmos diziam: desça da cruz se és o Cristo, para que nós possamos crer em Ti. Meus queridos, a palavra de Deus, as profecias havia dito que Jesus era o Messias, que Jesus havia de vir exatamente naqueles dias, que Jesus deveria morrer exatamente como ele estava morrendo. Eles sabiam, diante das profecias, que Jesus era o Cristo. Quando Jesus esperava ouvir dos lábios dos seus seguidores, dos seus discípulos, ao menos uma palavra de fé, mas apenas eles diziam: nós passamos todo esse tempo crendo ser Ele,
ser este quem iria nos redimir, quem iria nos salvar do jugo dos romanos. Mas até agora, a esta hora, nós estamos vendo ele pregado na cruz. Mas ali do lado direito de Jesus tinha um ladrão que havia sido condenado à morte. Aquele moço, juntamente com o outro ladrão que estava do lado esquerdo, havia sido julgado junto com Jesus por Pilatos. E eles haviam ouvido falar de Jesus. Queridos, eles ouviram Pilatos dizer: eu não vejo nenhum crime digno de morte neste homem. Ele não é um pecador. Ele não errou. Ele não pecou. Por isso aquele rapaz disse para o outro que estava escarnecendo de Jesus, dizendo: olha, desce da cruz, salva a ti e a nós também. Ele disse: amigo, você está aí na mesma condição que eu. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Essa cruz foi feita para nós. Nós somos transgressores da lei de Deus. Nós somos pecadores. Nós somos perturbadores da nação. Nós somos ladrões. Nós merecemos, mas este não merece. Ele é o Cristo Redentor, enviado de Deus. Ele vai morrer, vai ressuscitar. Ele vai para o céu e ele vai voltar pela segunda vez. Por isso, meus queridos, Lucas capítulo 23, 39. Ele disse assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus estando de igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E ele acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele sabia quem era Jesus. Esse moço, meus queridos, ele representa o grupo daqueles que na última hora, no último momento da sua vida, aceitarão a Cristo Jesus. Ele representa o grupo daqueles servos que foram chamados na parábola contada por Jesus, lá em Mateus no capítulo 20, de 1 a 16. Aquele grupo da 1/10 hora. Aquele ladrão era a última hora, a 1/10 hora dele, não tinha mais tempo. Estava terminando o momento, estava terminando a oportunidade, ele não tinha mais o que se fazer, a noite estava chegando, era o seu último dia de vida. Ele estava sentenciado à morte. Só existia para ele, dali para frente, as trevas. Mas ele aproveitou a última oportunidade, o último chamado do Espírito Santo. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino, quando o Senhor voltar na sua glória, quando o Senhor voltar como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, acompanhado por toda a corte angelical. Lembre de mim, por favor, cheio de arrependimento no seu coração. Por que não havia aceitado a Jesus antes? Por que não havia aproveitado o seu tempo no ministério, na missão, ajudando outras pessoas a conhecer a Jesus? Ele estava arrependido dos seus pecados, arrependido da sua transgressão, de tanto tempo perdido. Mas aquele era um momento oportuno, o último momento, o último minuto para ele. E ele disse: lembra de mim, Senhor. Jesus então expressou ali, meus queridos, a sua segunda frase, dizendo para aquele rapaz: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso.
Jesus garantiu para aquele rapaz: eu te digo hoje que você vai estar comigo no paraíso. Na verdade, meus queridos, em algumas traduções da Bíblia diz assim: na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Mas o que Jesus estava expressando para aquele rapaz não era que ele estaria naquele dia no paraíso, mas que ele tinha a garantia de Jesus que ele seria perdoado, transformado, justificado. O escrito dos seus pecados seria apagados. O seu nome seria inscrito naquele mesmo dia no livro da vida. Ele iria para o sepulcro aguardar a segunda vinda de Jesus e ressuscitar na primeira ressurreição dos justos. Na verdade, quando a Bíblia foi traduzida do original, muitos pontos e vírgula foi colocada em locais que não deveria estar. Por isso essa vírgula ela deveria estar antes. Por isso Jesus disse: na verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Mas a vírgula foi colocada depois. Na verdade te digo, hoje mesmo, vírgula, estarás comigo no paraíso. Já imaginou? Lá no livro de João, no capítulo 20, verso 17. Naquela manhã de domingo que Jesus ressuscita, Maria Madalena tem o privilégio de ser a primeira pessoa a encontrar com Jesus, depois da ressurreição. E quando ela se aproxima para adorar a Jesus, Jesus diz para aquela mulher: não me toques porque eu ainda não subi ao Pai. Isso prova claramente que Jesus, nem o ladrão, não foi naquela noite para o paraíso, não subira para o céu. Jesus disse: não me toque porque eu ainda não subi ao Pai. Por isso Jesus estava garantindo para aquele ladrão: na verdade te digo hoje que você está perdoado, que os seus pecados foram cancelados, o seu nome foi escrito no livro da vida, e você, meu querido, vai estar comigo no reino quando eu voltar pela segunda vez. Essa foi a frase dita por Jesus. Isaías capítulo 55, verso 6. O Senhor Deus disse assim: buscai ao Senhor enquanto você pode achar. Invoca enquanto Ele está perto. Não deixe para a última hora, para o último momento, para uma 10ª hora. Aproveite hoje, esse momento é agora. No verso 7, deixe o seu caminho mau, os seus pensamentos de iniquidade. Converta ao Senhor, porque Ele é rico para te perdoar. Aproveita esse momento. No livro de Hebreus, no capítulo 3, verso 7. Hoje, se você ouvir a minha voz, não endureça o seu coração. Hoje é o dia, esse é o momento, essa é a hora de aceitar a Jesus, entregar a sua vida, convertê-lo, arrependê-lo dos pecados, começar uma nova vida com Cristo Jesus. Meus queridos, aquele ladrão, há alguns que chamam ele do bom ladrão. Não existe bom ladrão, na verdade. Aquele rapaz, quando ele encontra com Jesus, ele era um ex-ladrão. Ele não era mais ladrão. Ele era uma nova pessoa. Embora era o último momento dele, ele aproveitou essa oportunidade que ele tinha. Ele entregou a sua vida para Jesus. Neste momento, quem sabe a palavra de Deus está falando para alguém. Está falando para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã.
Muitas e muitas vezes, quem sabe nós brincamos com o pecado, deixamos para amanhã. Deus é um Deus misericordioso, é um Deus de graça. Todo momento, quando eu tiver vontade, Ele está de braços abertos para me receber. Jesus é tudo isso mesmo. Jesus é compassivo, maravilhoso. Mas esse é o momento que nós devemos aproveitar. Aproveitar para usar o nosso tempo na missão de Cristo. Aproveitar para sermos usados pelo Espírito Santo de Deus para conduzir outras pessoas ao reino de Cristo. Esse é o momento. Esta mensagem maravilhosa, Jesus deixou como exemplo essa história para nós, para dizer para nós que enquanto nós temos tempos, não devemos deixar para a última hora, para o último momento. Jesus salvou esse rapaz e salva quantos for necessário que chegar ao arrependimento, mesmo no último momento da sua vida. Mas, meus queridos, Jesus quer nos usar hoje, enquanto temos tempo, temos liberdade, temos oportunidade para sermos como o templo do Espírito Santo, para influenciar tantas outras pessoas para o reino dos céus. Não queira você dar esta oportunidade para Jesus? Dizer: Senhor, eu não quero viver a minha vida escarnecendo do Senhor, debochando do Senhor, usando o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, para fazer os desejos da minha carne, da minha vontade, para viver no pecado e deixar para a última hora. Eu não sei se eu vou ter a última hora para conhecer e aceitar o Senhor. Aproveita esta oportunidade, meus queridos. Essa frase de Jesus, hoje mesmo, agora, nesse momento, os seus pecados já foi perdoado. O teu nome já foi inscrito no livro da vida. Você já está garantido para o reino dos céus. Entregue hoje mesmo. Quero desejar para você um ótimo final de semana. Um maravilhoso e abençoado sábado. Que o Espírito Santo de Deus esteja contigo. Fique com Deus, meus queridos. Mas lembre, Jesus está dizendo, hoje, nesse momento, dá a tua vida para mim. Entregue para mim. Vamos orar. Querido e amado Deus, abençoe todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem. Que o teu Espírito trabalhe no coração de cada um deles. E ajude-nos a entregarmos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém.